Olá, professora Adriana Menezes, de Direito Previdenciário. Estou aqui, para tratarmos sobre a Previdência. E nessa aula, nós vamos falar sobre a evolução legislativa da Seguridade Social. Porque hoje, atualmente, nós temos um conjunto integrado de ações que vai assegurar os direitos à saúde, à previdência e à assistência social. Esse conjunto é chamado de Seguridade Social. Mas até chegarmos nos tempos atuais, como foi a evolução, da previdência, da Seguridade Social no Brasil? Então, vamos começar exatamente com esse tema: evolução da legislativa da Seguridade Social. Então, veja, nós vamos iniciar esse processo já com a primeira Constituição do Brasil, a Constituição Federal, a Constituição do Império, a Constituição de 1824. Nessa Constituição, não se fala, em termos de previdência, assistência, não. O que a Constituição do Império tratou foi exatamente dos socorros públicos. Veja lá, dos socorros públicos. Então, ali o Brasil estava nascendo, Lá a independência se dá em 1822 e em 1824, com a primeira Constituição, não se tem ainda aquela preocupação do Estado em amparar o trabalhador, como já tinha nos países europeus, aquela preocupação do Estado amparar o trabalhador em caso de infortúnios sociais. Nós sabemos que 2 países foram precursores na questão da previdência e da assistência social: a Inglaterra e a Alemanha. A Inglaterra, com a chamada Lei dos Pobres, ou Poor Law, e a Alemanha, em 1883, por meio do chanceler Otto von Bismarck, ele cria a assistência social. Então, vemos que já na Europa já tinha essa preocupação do Estado, como promotor da justiça social, do amparo ao trabalhador em caso de infortúnios sociais. O Brasil está nascendo e, nesse momento, em 1824, a gente só tem a Constituição de 1824 falando isso. Então, naquela época, aquelas pessoas que se encontravam, em situações de infortúnios sociais, invalidez, morte, de alguma pessoa da qual ela era dependente, ficava à mercê da misericórdia. E muitas vezes o papel aí era desenvolvido pelas santas casas de misericórdia que acolhiam essas pessoas. Já em 1891, com a primeira Constituição republicana, nós temos a expressão nesta Constituição, a expressão do termo aposentadoria. Então, a Constituição de 1891, ela vem conceder a aposentadoria somente para os funcionários públicos. Veja que naquela época, nem se utilizava o termo servidor. Então, apenas para os funcionários públicos, mas em caso de invalidez permanente. Nem se tinha à época o quê? A noção de aposentadoria chamada ordinária, aquela aposentadoria por tempo de serviço. Então, veja mais uma evolução. Nós saímos do Império, chegamos à República e a Constituição de 1891 traz, pelo menos, assegurando aí a aposentadoria para os funcionários públicos. Tudo bem. Mas o marco mesmo da Previdência Social no Brasil,
que é considerada tanto pelos órgãos do governo, pelos órgãos ministeriais, pelo extinto Ministério da Previdência Social e pelos próprios doutrinadores, o marco é o ano de 1923. Por que o ano de 1923? Porque é nesse ano que é publicada, editada a chamada Lei Eloy Chaves. Olha, não podemos esquecer, em termos de evolução legislativa da Previdência Social, nós nunca podemos esquecer essa lei, que na verdade não era uma lei, né? É um decreto legislativo chamada Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves, embora, cuidado, viu, com provas especialmente feitas pelo CESP, embora a Lei Eloy Chaves não seja o primeiro ato normativo a tratar de previdência social no Brasil, ela é considerada o marco da previdência no Brasil. E por quê? Pela sua estrutura. A lei, né, que trata, pela estrutura dessa lei, considera-se a Lei Eloy Chaves o marco inicial da Previdência Social no Brasil. E essa lei, ela cria, por que ela é tão importante, né? Ela cria a chamada Caixa de Aposentadoria e Pensão para os empregados das estradas de ferro do país. Veja, eu há pouco havia falado que um dos países precursores em termos de previdência social no mundo é a Inglaterra. Nós, aqui no Brasil, tivemos a implantação das estradas de ferro por companhias, né, e pelo know-how inglês. Então, veja, nada mais do que, né, copiar, vamos dizer assim. Então, os primeiros que tiveram essa caixa de aposentadoria e pensão foram os empregados das empresas de estradas de ferro. Então, cria-se ali a caixa de aposentadoria, concedendo aposentadoria por invalidez ou a chamada aposentadoria ordinária, que é nada mais a aposentadoria por tempo de serviço. Só que essa caixa de aposentadoria, ela era por empresas, né? Então, a empresa de estradas de ferro tinha sua caixa de aposentadoria e pensão para os seus empregados. Veja, para os seus empregados. Então, eu posso dizer que ela é o marco da Previdência Social? Sim, mas não posso dizer que ela é o primeiro ato normativo no Brasil a tratar de previdência. Por quê? Porque eu tenho, em 1919, olha, o Decreto Legislativo 3.724, que tratava sobre o seguro obrigatório de acidentes do trabalho, né? Então, eu não posso. Então, lá na minha prova, eu vou considerar correto que a Lei Eloy Chaves é o marco da Previdência Social no Brasil. Que a Lei Eloy Chaves, ela cria caixa de aposentadoria e pensão para os empregados das estradas de ferro no país. Sim, mas vou considerar errado se tiver a Lei Eloy Chaves é o primeiro ato normativo que trata de previdência social no Brasil. Sim, não é, né? Antes mesmo dela, nós já temos algumas normas, alguns atos normativos, como você viu há pouco, a Constituição de 1891 concedendo a aposentadoria por invalidez aos funcionários públicos, ok? Nessa década, na década de 20, então, nós temos a criação de outras caixas de aposentadorias e pensões. Então, outras empresas também criaram caixas de aposentadoria e pensão
para os seus empregados. Então, o que eu penso dessa época? As caixas de aposentadorias e pensões eram ligadas a determinadas empresas, as empresas. Já na década de 30, nós temos, veja, aí na década de 30, nós vamos ter o que a gente chama de institutos de aposentadorias e pensões. Em 1933, nós temos aí a criação do primeiro Instituto de Aposentadoria e Pensão, que foi o IAPM, né, dos Marítimos. Qual que é a evolução entre Caixa de Aposentadoria e Instituto de Aposentadoria e Pensão? Na Caixa de Aposentadoria e Pensão, ela era ligada a uma empresa, então era para aqueles empregados de determinada empresa. Já no caso dos institutos de aposentadorias e pensões, que nascem na década de 30, por quê? Porque o Estado brasileiro começa a se preocupar se aquelas caixas criadas iriam suportar no futuro, teriam condições financeiras de suportar os benefícios de aposentadorias e pensões. Então, esse modelo de CAP, né, Caixa de Aposentadoria e Pensão, ele foi substituído na década de 30 pelo IAP, Instituto de Aposentadorias e Pensões, que, na verdade, já não está mais ligado à empresa, mas os institutos, eles estão abarcando, assegurando categoria de trabalhadores. Então, o primeiro, nós temos aí o IAPM, né? Os marítimos. Depois nós tivemos institutos de aposentadoria e pensão dos trabalhadores do café, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos industriários, do comércio. Então, já verifica o quê? Que o Estado começa, né, a se preocupar com esses infortúnios sociais do trabalhador. E esse modelo de Instituto de Aposentadoria e Pensão, ele vai até a criação do chamado INPS, né, que nós conhecemos tanto, apesar de extinto, as pessoas ainda continuam a falar dele. Então, para fechar, os IAPs, eles vão o quê? Diferenciar das caixas de aposentadorias e pensões, porque atendem às categorias de trabalhadores. Então, não estão ligados mais às empresas. E na década de 30, nós temos também um ganho. Por quê? Porque a Constituição de 34, né, a Constituição da Era de Vargas, ela traz o termo, pela primeira vez, o termo previdência na Constituição. Veja, previdência, não previdência social, mas já traz o termo previdência. E ela traz também a chamada forma tríplice de custeio. O que seria forma tríplice de custeio? A previdência, ela vai ser custeada com contribuições do governo, né, quer dizer, do Estado, dos trabalhadores e dos empregadores. Então, forma tríplice de custeio, né? Contribuições aí de 3 segmentos: Estado, empregador e empregado. Mas lembrando que não vamos ter, por enquanto, o adjetivo social, que ele só vai aparecer na Constituição de 1946. Veja, a Constituição de 46, ela sim traz no seu texto a expressão previdência social. E a partir dela, as demais constituições continuam tratando previdência social. Então, a Constituição, né, de 67 e a nossa Constituição de 88 traz também, inclusive, previdência como um dos direitos sociais do trabalhador. Nós, partindo ainda para a evolução legislativa, nós temos em 1960
a edição da Lopes. O que é a Lopes? É a Lei Orgânica da Previdência Social. Veja, muitas vezes nós nos pegamos reclamando de tantos artigos, né, de tantos atos normativos para estudar. Poxa, quantos institutos de aposentadorias e pensões foram criados, né, entre as décadas de 30 e 50, cada um com uma legislação específica. Então, em 1960, veio a Lei Orgânica da Previdência Social, a Lopes, para unificar a legislação securitária, né? Trazendo que uma unificação, tornando mais fácil para administrar toda essa legislação. E em 1963, nós temos aí o quê? Nós temos a instituição do Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural, o chamado FUNRural. Veja, o FUNRural nos demonstra que já começa, sim, a preocupação com o trabalhador rural, mas nós temos a separação de previdência rural e previdência urbana, que só vai se juntar, que só vai ter o mesmo tratamento com a Constituição de 88. Então, em 63, voltando, nós temos aí a criação do FUNRural. E em 66, presta bastante atenção, é instituído, é criado o nosso tão conhecido INPS. O INPS, ele é criado por um decreto-lei de 1966, mas ele passa a existir, né, em 1967. Por quê? Porque esse decreto-lei, ele vai entrar em vigor somente em janeiro de 1967. Então, apesar do INPS ter sido instituído pelo decreto de 66, ele só passa a existir de fato em janeiro de 1967. E o INPS, ele vem da unificação dos IAPs, dos Institutos de Aposentadorias e Pensões. Então, agora o INPS, ele passa a cuidar da previdência social no Brasil, né? Não existe mais INPS, tá, minha gente? Existe INSS, mas em 67 até, né, meados de 90, nós temos o famoso Instituto Nacional de Previdência Social. Nascido pelo quê? Criado pela unificação dos institutos de aposentadorias e pensões, certo? Importante, 1967, nós temos aí a integração do seguro de acidente de trabalho à Previdência Social. Por quê? Porque até então ele estava sendo tratado como um ramo à parte. Lembra que, quando eu falei da Lei Eloy Chaves, criada em 1923, que não seria o primeiro ato normativo de previdência no Brasil, que já tínhamos um decreto-lei em 1919 que tratava sobre o seguro obrigatório de acidentes do trabalho? Sim, ele só veio fazer parte, esse seguro, né, na legislação previdenciária como parte da Previdência em 1967. Até então, era considerado um ramo à parte. Em 71, nós temos a criação do Pró-Rural. O que seria o Pró-Rural? O Programa de Assistência. Olha, assistência, não previdência, tá? De assistência ao trabalhador rural, cujo principal benefício era a aposentadoria por velhice.
após os 65 anos de idade. E equivalia, o valor dessa aposentadoria era equivalente a 50% do salário mínimo de maior valor no país. Sim, naquela época nós não tínhamos um valor apenas do salário mínimo, nós não tínhamos um valor unificado para salário mínimo. Eu me lembro, né, eu era criança e quando se reajustava o valor do salário mínimo, eu corria para ver a diferença entre esses valores. Para cada região do país se tinha um valor do salário mínimo. Só que o pró-rural, ele concedia, independentemente do trabalhador rural estar numa ou outra região, essa aposentadoria por velhice, né, a partir dos 65 anos, com o valor de 50% do salário mínimo. Qual? Daquele de maior valor vigente no país. Então, a região sudeste, na época eu me lembro muito, era a que tinha o maior valor do salário mínimo. Então, era 50% do salário mínimo. Mas lembrando que o pró-rural é programa de assistência, né? Então, nós não tínhamos aí a previdência nesse caso, não é um benefício previdenciário, certo? Em 1977, olha que essa data para nós, em termos de concurso, ela é importante. Em 1977, nós temos a instituição do SIMPAS. O que é o SIMPAS? Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. O SIMPAS fazia parte do SIMPAS, o INPS, que foi criado em 66 e passa a existir formalmente, né, em 67, que vai cuidar da Previdência Social. O INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Então, ele vai cuidar da assistência médica daqueles que estavam ligados à Previdência Social, diferente do que temos hoje em relação ao Sistema Único de Saúde. O IAPAS, que, no nosso caso, ele era o responsável pela arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições previdenciárias. A SEME, Central de Medicamentos, a Legião Brasileira de Assistência, a LBA, a FUNABEM, Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor, e a DataPrev, empresa pública de processamento de dados da Previdência Social. Desses todos, a única, né, ainda que existe no Brasil é a DataPrev. Ela ainda continua com a responsabilidade do processamento de dados da Previdência Social. Então, nós vemos que o SIMPAS, ele é criado em 77 como um sistema, né, como um Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Andando mais um pouquinho, evoluindo, nós chegamos à tão democrática Constituição de 1988. Veja, a Constituição de 1988, ela tem uma importância muito grande para a evolução da Previdência Social, na medida em que, pela primeira vez, ela traz no seu texto o termo Seguridade Social. Seguridade Social. Se você estiver aí com a sua Constituição, e se não, dê uma paradinha e vai buscá-la e encontrar o artigo 194. Está lá que a Seguridade Social é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a quê? Assegurar os direitos à saúde, à previdência e à assistência social. Veja, 3 direitos sociais assegurados por esse sistema.
de Seguridade Social que vem pela primeira vez, né? Pela primeira vez na Constituição brasileira. Antes nós tínhamos o que na Constituição? Previdência Social. Agora nós temos Seguridade Social. Então, quais são os direitos sociais que são abarcados, assegurados pela Seguridade Social? Saúde, previdência e assistência social. Somente. Existem outros direitos sociais, né, assegurados pela Constituição brasileira? Sim, moradia, transporte, lazer. Mas no sistema de Seguridade Social, apenas 3. De novo, saúde, previdência e assistência social. Eu costumo falar para vocês, né, de lembrar do SPA. O SPA é o sonho de muitos que estão prestando concurso, né? Depois que passar no concurso, vamos descansar, vamos para um spa, para um resort, o que for. Então, vai lembrar saúde, previdência e assistência social, né? Esse é o conceito de Seguridade Social, ok? Só que, com esse novo conceito de Seguridade Social, nós temos que adequar a nova realidade constitucional. E a nova realidade constitucional, por exemplo, traz que a saúde é um direito de todos, independente de contribuição. Então, aquele modelo, por exemplo, né, do INAMPES, onde o Instituto cuidava da assistência médica apenas daqueles que estavam ligados à Previdência Social, já não está em consonância com a Constituição Federal de 88. Por quê? Porque a saúde passa a ser um direito de todos e um dever do Estado, independentemente de contribuição. Então, aquele modelo criado em 77, o SIMPAS, ele é extinto em 1990. O INPS que nós tínhamos, ele foi substituído, né, pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS, ele vem da fusão do INPS e IAPAS. E hoje ele está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social. Eu peço desculpa, né? Não tem agrário mais, do desenvolvimento social. Quando o INSS ele foi instituído, foi criado em 1990, ele estava vinculado, ele é uma autarquia federal, vinculado, à época, ao Ministério da Previdência Social. Em 2016, o Ministério da Previdência Social foi extinto e o INSS passou a ser vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, que depois passou a ser denominado Ministério do Desenvolvimento Social. Então, nós temos hoje o INSS, uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social. Ele nasce da fusão do INPS e do IAPAS. Naquela época, então, ele assume a atribuição de cuidar da previdência social, dos benefícios previdenciários, além da arrecadação, cobrança e fiscalização das contribuições previdenciárias. Hoje, essa última atribuição não é mais dele. Em 2004, a atribuição das contribuições, a administração das contribuições previdenciárias passou para a Secretaria da Receita Previdenciária, vinculada ao Ministério da Previdência. E em 2007, a administração dessas contribuições passa e continua até hoje passa para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, vinculada ao Ministério da Fazenda,
tá? Ao Ministério da Fazenda. Nesse mesmo ano, no ano de 1990, vamos consertar aí, no ano de 1990, é criada, aprovada a Lei Orgânica da Saúde, com a criação do chamado Sistema Único de Saúde. Sim, porque com a nova Constituição, o modelo ele é o quê? A saúde ela vai ser prestada, ela vai ser formada por uma rede regionalizada, hierarquizada e prestada através de um sistema único de saúde, ok? Então, nós vimos aí a evolução legislativa da Seguridade Social, partindo desde o Império até a chegada da Constituição de 1988. E para vocês verificarem como isso vem sendo cobrado, né? Nada melhor do que mostrarmos algumas questões. Vamos lá. Veja, olha a questão recente, 2018, né? De analista do STJ, tendo como referência a doutrina e a jurisprudência a respeito da organização e dos princípios do sistema de seguridade social brasileiro, julgue os itens a seguir. Veja, o período de implantação da Seguridade Social foi marcado, entre outros, pelo advento da Lei Eloy Chaves, que instituiu as caixas de aposentadorias e pensões exclusivamente para ferroviários. Veja, eu vou dar uma dica. Quando você se deparar com uma questão do CESP, normalmente uma assertiva muito grande, nós vamos parti-la e verificar se cada ponto está correto. Vamos lá? Olha, o período de implantação da Seguridade Social foi marcado, entre outros, pelo advento da Lei Eloy Chaves. Está certo? Sim, né? Inclusive, a Lei Eloy Chaves, ela é o marco da Previdência Social, que instituiu as caixas de aposentadorias e pensões exclusivamente para os ferroviários. Veja, a Lei Eloy Chaves criou caixa de aposentadoria para outras categorias? Não, foram para os ferroviários, para os empregados das estradas de ferro no país. Não é isso? Então, o que eu tenho aí? Certo ou errado? Certíssimo. A Lei Eloy Chaves, exatamente, ela cria caixa de aposentadoria e pensão para os empregados das estradas de ferro no país. Portanto, poderia tranquilamente, né, marcar certo na sua prova. Agora, mais uma questão. Veja aí. Desculpa, que está dando... Mais uma questão. Acerca da Seguridade Social no Brasil, de sua evolução histórica e de seus princípios, julgue os itens a seguir. A Lei Eloy Chaves, de 1923, foi um marco na legislação previdenciária no Brasil, pois unificou os diversos institutos de aposentadoria e criou o INPS. Ora, vamos lá. A Lei Eloy Chaves, de 1923, foi um marco na legislação previdenciária no Brasil? Sim, né? Perfeitamente. Estou falando isso a todo momento na aula. Agora, olha a outra parte. Unificou os diversos institutos de aposentadoria. Nada disso, né? Ela só criou a caixa de aposentadoria e pensão dos ferroviários e criou o INPS. Pior ainda, né? Porque o INPS é criado somente em 1966, passando formalmente a existir em 1967. Então, portanto, está tudo errado, né? Ou menos. Está errado o pois para frente, porque a Lei Eloy Chaves exatamente é considerada marco na legislação previdenciária no país. Então, a resposta está errada,
né? Então, você vê o seguinte, professora, mas é uma questão da DPU, Defensoria Pública da União, e eu vou prestar concurso, não é para essa área. Gente, nós temos que fazer, em relação às bancas, todas as questões, porque em termos de previdenciário, você não fica, tá? Você não fica para trás em relação a outros cargos, não. Então, vamos aprender o fácil, o difícil, para a gente poder gabaritar. Vamos mais uma questão? Olha lá, técnico do INSS de 2016. No que se refere à Seguridade Social no Brasil, julgue o item seguinte. A Lei Eloy Chaves, que criou em cada uma das empresas de estrada de ferro existentes no país uma caixa de aposentadoria e pensões para os respectivos empregados, foi o primeiro ato normativo a tratar de Seguridade Social no Brasil. Certo ou errado? Errado, né? Eu estou cansada de ver esse tipo de questão. Essa questão ela foi aplicada em 2016, mas ela foi aplicada em 2013, ela foi aplicada em 2014. Por quê? Porque as pessoas confundem ser considerado o marco da Previdência com o primeiro ato normativo de Previdência Social no Brasil. Então, veja, a Lei Eloy Chaves é marco da Previdência Social no Brasil? Sim. É o primeiro ato normativo que trata de previdência social no Brasil? Não. Então, portanto, né, nós não temos aqui, foi o primeiro ato normativo a tratar de Seguridade Social no Brasil? Errado. Completamente errado. Então, a gente já poderia marcar como errado. Tá vendo? Então, gente, não é para assustar. Né? Não é para assustar, é porque a gente já sabe mais ou menos o que o examinador trata. Pode ser em 2015, 2016, 2018, que é a mesma coisa, a mesma abordagem. Vamos lá? No que se refere à Seguridade Social no Brasil, julgue o item seguinte. Na década de 30 do século passado, as caixas de aposentadoria e pensões foram reunidas nos institutos de aposentadoria e pensão, organizados pelo Estado como autarquias federais. Em 1966, esses institutos foram transformados no INPS. Veja, essa questão, na verdade, ela tinha sido considerada correta, tá? E deu um maior auê, né, quando a banca ela solta o gabarito preliminar. Sim, por um único motivo. O único motivo de ter sido anulada é porque o INPS ele passa a existir formalmente em 1967. Então, o que estaria errado na questão? A questão ela foi considerada certa, né, no gabarito preliminar. Veja, na década de 30, as caixas de aposentadoria e pensões foram reunidas nos institutos de aposentadorias e pensão, organizados pelo Estado como autarquias federais, certo? Que era o que a gente chamava de Instituto de Aposentadorias e Pensões. Em 1966, esses institutos foram transformados no INPS. Aqui que está o erro. Por quê? Eu posso falar em 1966 em que mês? Na verdade, o INPS ele nasce realmente em 1967, porque o decreto-lei que o criou só entra em vigor em janeiro de 67. Então, por isso, a questão foi anulada, né? Porque não estaria correta. Né? Então, olha, a justificativa da banca é que o fato do decreto Lei 72 de 66 ter sido editado em 21 de novembro, né, de 66, mas só ter passado a vigorar no dia 1º de janeiro de 67, prejudicou
o julgamento do item. Então, portanto, foi anulado. Mas foi bom eu trazer essa questão, porque numa próxima, né, você pode ser levado a uma mesma análise e já sabe a questão. Então, apesar de ter sido criado por um decreto-lei de 66, ele passa a existir formalmente em 1967, quando esse decreto-lei entra em vigor, ok? Então, olha só, vimos a evolução legislativa, né, da Seguridade Social no Brasil, desde o Império até a chegada da Constituição, a promulgação da Constituição de 88, que foi um grande avanço, trazendo aí o conceito de Seguridade Social, e a criação do Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, né? O INPS, gente, ele está extinto desde 1990, apesar de muitas pessoas ainda tratarem o INSS ou até mesmo o SUS como INPS, ok? Eu gostaria que vocês avaliassem essa aula, né? Fizessem realmente os comentários e, se tiverem dúvidas, passem para nós, porque dúvida, qualquer que seja ela tem que ser dirimida. Não podemos levar nenhuma dúvida para a hora da prova. Ah, mas a minha dúvida é boba, professora. Não é. Bobo é aquele que leva a sua dúvida para a prova. As suas dúvidas têm que ser trazidas até nós para que elas sejam o quê? Resolvidas, ok? Um grande abraço para você. Clique like.